Existem várias maneiras disso acontecer. Mas não, o Cruzeiro ganhou jogando, o Cruzeiro ganhou se impondo. Eu acho que estrategicamente foi o time que executou melhor o plano do jogo contra um Flamengo que, vamos deixar bem claro aqui, a gente vai chegar no Flamengo. Não tá tudo acabado, sabe? Não tem que fechar, não. Falar sobre isso. Muito pelo contrário. Mas realmente foi um Cruzeiro que, dentro das suas características, incomodou muito a saída de bola do Flamengo. E o Flamengo é um time que quer que você suba para marcar a saída dele, porque é assim que ele gera espaço para atacar. Mas o Cruzeiro fez isso muito bem, muito bem. Já tem uma identidade de jogo muito clara, é um time de pressão e ataque rápido. Pressão e ataque rápido. Não é um time, você até falou da posse de bola, não é um time de circulação de circulação longa, de muitos toques, não. É um time que, quando recupera, ele tenta ser o mais vertical possível. E eu acho que, nesse sentido, o Cruzeiro está num caminho muito legal. O seu treinador chegou e entendeu que, para executar esse tipo de jogo, as peças que todo mundo esperavam que jogassem, não iam fazer isso. Ele teve sim que mudar, teve que tomar decisões impopulares. E ele convenceu, acho que não só nós, a torcida, mas principalmente o dono do time. Porque isso ficou muito claro. Que bom que o Cruzeiro abriu os olhos antes de fazer uma temporada terrível que poderia ser 2025. Óbvio, uma vitória dessa não define que o Cruzeiro vai fazer um grande ano, não define que o Cruzeiro voltou, o Cruzeiro vai brigar por título, não. Mas mostra, e eu acho que bom, eu fico muito feliz com isso, de que o Cruzeiro acordou rápido, cara. Porque resolveu os problemas que tinha que resolver. O Gabigol hoje no banco não me parece ser um problema. Eu acho que a postura dele tem sido correta também, em termos de entender o momento. Mas que bom que essa correção de rota aconteceu, que o presidente, o dono do clube, depois de ter aquela questão meio de subir pra cabeça, tá meio doido ali com, eu sou do... Entendeu o que está acontecendo, entendeu que o futebol não é videogame, que você contrata os mais caros e os melhores, isso vai te garantir um time coletivamente forte e competitivo. Então, assim, acho que o Cruzeiro está num caminho legal, não sei como que vai ser na janela agora, no meio do ano, mas assim, que bom que acordou, cara. O Cruzeiro entendeu que não se faz futebol com nome, cara. Futebol é com desempenho, é performance dentro de campo. E ontem o Cruzeiro performou para ganhar o jogo. E não para ganhar no último lance, não, viu? Performou para ter tido uma vitória mais tranquila. E foi contra nada mais, nada menos que o Flamengo, que é o melhor time da América do Sul hoje. E aí, ô Piero, justamente pelo adversário, o torcedor do Cruzeiro, talvez um pouco desanimado, campanha assim, tenebrosa na Sul-Americana, mas o torcedor vai pro Mineirão, obviamente sabendo do peso, sabendo que é um clássico do futebol brasileiro, ganha do Flamengo. Esse torcedor, ele fica iludido, no sentido de, ganhamos do Flamengo, dá pra gente pensar em algo maior. Se antes, de repente, era brigar por uma vaguinha na Libertadores, dá pra brigar lá em cima. Coisa que a posição que o Cruzeiro está agora, né? Pode ser, é um jogo que manda recado, que faz o torcedor ficar confiante no seu time, mas é um jogo também que mostra como o Leonardo Jardim encontrou soluções e, por exemplo, o jogo tava ali 40 do segundo tempo, ele não tinha mexido no time ainda. Ele vai fazer a primeira alteração no fim, porque o time estava muito bem no jogo e o banco do Cruzeiro não tem tantos jogadores em grande fase assim, né? Então o Leonardo Jardim encontrou esse time titular e acho que aos poucos ele vai encontrando o elenco. Até quando ele roda na Sul-Americana, o Cruzeiro não tá tendo resultado. Então acho que ele tá conseguindo encontrar o time titular. Esse é o time que começou lá no jogo contra o São Paulo, que é o Christian pelo lado direito, o Wanderson pelo lado esquerdo, retomando a linha histórica do Leonardo Jardim, né, as duas linhas de 4 do Mônaco, que ele fez um trabalho fantástico lá no Mônaco. Depois ele foi pra... do Mbappé, lembra? Dupla de ataque. Do Bernardo Silva, só isso. E aí depois, na Arábia, eu confesso que aí a gente perde um pouco a referência do trabalho do Leonardo Jardim, mas eu adorava o Mônaco dele. E ele tá retomando isso, cara. E é justamente como o Renato falou, essa identidade. Time que marca bem, sobe a pressão, deixa o time desconfortável. Cara, o Flamengo ficou muito desconfortável no segundo tempo ontem. Fazia tempo que eu não via. Metade final. Nessa de se empolgar, Vitor, é que são jogos de contextos diferentes. Quando o Cruzeiro ele é o protagonista do jogo, é uma outra exigência. É uma outra obrigação com bola, é um outro papel. Perfeito. O Flamengo ele tenta jogar a todo momento. Então o Cruzeiro ele conseguia recuperar a bola e com poucos toques se aproximava do gol. O Rossi fez várias defesas do jogo. Então, pra mim, o recado que o Cruzeiro passa é o seguinte: eu consigo jogar os jogos duros, os grandes jogos. Como foi a atuação contra o São Paulo, como foi a vitória contra o Flamengo. Vem esses últimos jogos de Campeonato Brasileiro, os últimos 4 jogos. E aí fica
qual vai ser o próximo passo nos jogos em que o Cruzeiro vai ser o protagonista do jogo. E acho que tá ali tendo uma evolução natural. O Cruzeiro vive um momento interessante e uma partidaça ontem. Partidaça, cara. Pra mim, é muito raro você ver o Flamengo tão desconfortável quanto o Flamengo esteve no segundo tempo. O Flamengo não conseguia jogar. Foi um baita segundo tempo, um primeiro tempo bom e recuperando os jogadores. Só pra finalizar. Claro. Cássio, que duas defesaças, cara. O Cássio, ele... Pô, o jogo lá do... Foi o Uberlândia? Agora não lembro. Porque ele sai emocionado. Sim. Eu acho que já era o Vasco. Contra o Vasco. Se é um sinal de ter uma recuperação ali, ontem uma grande atuação, duas defesaças. O Fagner jogou muito ontem. Muito bem. Muito bom o jogo do Fagner. Ele contra o Michael, quando tá o Michael, entrou ele muito ganhou mal, né? todas, velho. Ganhou todas. A gente vai falar daqui a pouco do lado do Flamengo. Mas assim, várias atuações individuais destacáveis. Fabrício Bruno jogou muito. Muito bem. Cara, a dupla de volante do Cruzeiro, quando o Cruzeiro montou esse time, que era o quê? O Wallace e o Matheus Henrique. O Wallace, desde que chegou, não se jogou nada. O Matheus Henrique se machucou de forma grave. A solução, Romero e Lucas Silva. Cara, esse é o Cruzeiro de antes, cara. É isso, que é o do século Seabra. passado. Esse Cruzeiro é o Cruzeiro de antes. É isso. E é Lucas Silva e Romero. É Christian na direita e Wanderson na esquerda. Esse time não tem E grife o mais nenhuma. louco é isso, que esse time já tinha dado a amostra e ele teve o melhor Cruzeiro até esse, foi o do Seabra. É verdade. Foi com um time Seabra mais era humilde, time mais operário. Aliás, o o Seabra Romero é é bom, muito tá? bom jogador. Bom jogador. E o Romero é Kaique muito também bom fez um bom jogo na 200, esquerda. Ele perde a bola 700 no jogos, do lance. né? O Marlon O foi do pro Kaique, Grêmio é. lá e o Kaique fez um bom jogo. Então, do assim, Kaique. vários destaques. E aí, o hype tá onde? Tá no Matheus Henrique e no Caio Jorge ali, que são jogadores que chegaram. O Matheus Henrique ontem fez um bom jogo de 10, no outro jogo tinha sido o Matheus Gabigol Pereira. jogando nessa... Matheus Pereira. O Matheus É que é Pereira. muito Matheus no mundo mesmo. Futebol. Então, cara, vários Aqui, destaques parvo, individuais. E ainda em cima disso, ô Mauro, Em cima disso. o Caio Jorge, acho que viveram um momento Desde o impressionante, ano passado. né? Porque, querendo ou não, no ano passado o torcedor falou, pô, moleque que despontou ali muito bem no Santos, que foi vendido pra Juventus, não conseguiu jogar. Será que é mais um caso daqueles Mas jogadores no ano passado já estava bem, agora está muito bem. Agora, e assim, não tem nem o que falar sobre a titularidade dele, né? Não tem É nem só que ver o gol e o lance da questionar. bola no travessão, né? Quer dizer, técnica, potência, habilidade, aquela, não é marra, mas aquela ousadia do atacante, né? Afinal, deixa comigo aqui, eu vou fazer. E fez um belo gol, quase faz o outro, defesaço, uma das tantas do Rossi. O Caio está muito bem. O Gabi, isso tudo, e até a comemoração, não é só pelo momento da vitória, tal, aquelas provocações clássicas, né? O cara jogando contra o ex-clube e tal, mas assim, foi muito legal mesmo. Claro que isso já aconteceu várias vezes no futebol, os jogadores mesmo brigaram, falaram, cara, vamos dar as mãos, vamos comemorar com o treinador. Às vezes é para jogar para a galera e para a imprensa, o grupo tá unido. Mas eu achei que foi muito, assim, muito orgânico, para usar um termo mais moderninho, assim, a reação do Jardim, do elenco, da comissão técnica de ir lá celebrar, até pelo tempo de gol e do jogo, e como foi a partida, o Cruzeiro mereceu amplamente. Mas é um Cruzeiro interessante, é um Cruzeiro que eu já estava quase desistindo para esse começo brasileiro, e desistir era o seguinte, era o Cruzeiro brigar para o primeiro lugar da tabela, uma pavorosa Copa Sul-Americana e ok. Né? E Copa do Brasil, estamos falando do grande rei de Copas, é uma outra história. Mas assim, ontem foi atuação mesmo, que não é só 25, não vou lembrar a última partida tão boa e contra um adversário tão qualificado, ainda que tenha feito um dos seus piores jogos com o Felipe Luiz. Já a gente comenta mais do lado do Flamengo. Mas do Cruzeiro é isso, o Wanderson muito bem, o Christian, as ideias do Leonardo Jardim agora um pouco mais solidificadas, essa dupla de volantes que seria um dos meus destaques, seria a reserva, mas jogando bola de titular, até pela história muito legal que ambos construíram em momentos diferentes com a camisa do Cruzeiro. O Kaique é esse lateral que a gente já via coisas boas no ano passado e agora tendo. Vilhava muito bem, ele dá uma matada no peito no segundo tempo, sai desarme, sai jogando. Fabrício Bruno muito bem, enfim, Fagner jogando uma partida que também há muito tempo não jogava. Muito bem. E o Cássio é aquela coisa, né? Um goleiraço espetacular, mas ao mesmo tempo com alguns erros que são muito impressionantes, mas ele é tão bom e também tem tanta estrela que ainda assim ele consegue. O Cássio dos goleiros de alto nível é o goleiro que eu mais vi defender bola dentro do gol. Assim, ele erra muito para a idade o corpo que ele tem, dentro do gol, né? O corpo inteiro dentro do gol. Ele nunca tomou um gol assim. Né? E se tomou, eu já estava, qualquer goleiro tomaria. Mas assim, várias vezes é por um negocinho assim. Ontem ele fez a defesa, duas grandes defesas, aquela que defende, ele está quase todo dentro do gol. Não pode, não é o caso. Tamanho, assim, mas ele fez grandes defesas, você tem que enaltecendo, inclusive por aquilo que ele tem passado, tem sofrido, né?
é na equipe do Cruzeiro, mas é aquela partida sensacional, na infelicidade do Léo Pereira. O Flamengo reclama uma falta antes que dá para discutir o Bruno Henrique na origem da jogada, mas essa do Léo, cara, até pelo zagueiro que ele é. Infantil. Cara, é um negócio assim... E é só cercar, né? Não Quer foi um dizer, jogo eu bom. não teria feito esse pênalti, né? Não foi um Ainda mais jogo naquele bom do momento. Léo, no E geral. do Flamengo inteiro, De La Cruz muito mal, Wesley muito mal. E Vitor, hoje, a gente estava falando, né, do Caio Jorge. Hoje, questionar a titularidade do Caio Jorge é beirar a insanidade. Não tem como se discutir. E aí, a gente não fala só dos gols que ele tem sido importante. Sim, perfeito. Ele é o cara que puxa as pressões, ele entende muito bem os gatilhos para subir o time, que o Jardim gosta. Ele é um cara que agride muito, que pressiona. Tecnicamente sempre foi um jogador... Pô, o Caio Jorge era um jogador da base do Santos, que sempre teve em seleções de base. É o cara que ele sai do Brasil para jogar na Juventus. A questão do Caio, que me pegou muito, analisando ele quando ele chega, era a questão da lesão ou das lesões. Ele teve LCA, não sei se foi uma ou duas. E ele teve muita dificuldade para retomar a mobilidade. Quando ele volta de lesão, acho que ele vai pro Verona, né? Acho que é Verona, na Itália, que ele começa bem e depois perde espaço. Aí a Juventus não aproveita. Então você assistindo os jogos dele, você via ali a qualidade, você via que era um jogador quando pegava na bola, era outra coisa. Só que ele tinha a questão muito da mobilidade. E ele é um cara muito explosivo, de muito arranque. Então hoje, se a gente for pensar num Gabigol melhorando, eu acho que não é nem na do Caio Jorge. Não, é pra jogar como dupla. Exato. Foi o que o Léo Jardim falou direito. isso. O jogo da Copa do Brasil, joga os dois juntos, e o Léo Jardim falou, eu vejo eles funcionando como dupla. Pode ser. E pra mim é bom pros dois. Porque o... Frosinone. Frosinone. Só pra passar a informação correta. E falando em característica, eu acho que até pro Gabigol é melhor ser um segundo atacante. O Gabigol não é 9, cara. Eu nunca me convenceu ele teve muito momentos isso, brilhantes sabe? como esse E aí, cara chegando. Ele pode ser o 9 ao lado de um segundo atacante, se for o caso. Também. No Como caso, duplo Jorge ele vai pode bem. ser. Então, você pensar o Matheus Pereira indo pro lado, como ele já jogou pro lado, flutuando pra construir. Então, assim, além disso... que o hoje em Cruzeiro dia tem opções, né? Que Ele o Christian e o Wanderson são dois operários hoje do Léo Jardim. Muito, Léo Jardim. caramba. O Matheus, Aí o se você Wanderson pega o Matheus Pereira e joga pro lado, o Matheus Sim. Pereira não é um operário Aí mais. você quebra o Romero e o Lucas Silva. Ele já Mas assim, perde- dentro mas de um também contexto de um jogo que você precisa protagonismo. propor mais e É. tal. Então assim, hoje, o Gabigol... E eu acho que o comportamento dele é positivo no sentido de ganhar mais espaço. Porque ele tem entrado com fome na pegada boa. Não é pelo gol não, ontem, que quase perde, né, Então, inclusive. mas você não achou até que, por exemplo, né, o Leonardo Jardim ele respeitou muito mais a história do Gabigol e a relação com o Flamengo do que propriamente a convicção dele? Quando no ele coloca sentido aos dele. 42 Porque, do cara, tempo. assim, você coloca o cara aos 42 meio que... Beleza, Não acho. é aquele papo de tipo assim, pô, beleza. O Cruzeiro produzia, Vai lá, o Cruzeiro vai lá. produzia. Tava faltando alguma Eu acho que o coisinha. Cruzeiro não mexeu. Mas acho que o Eu Cruzeiro poderia jogava ter bem, colocado Vitor. até antes o Gabigol. Então, eu time sei, tava eu bem. Felipe sei. Luiz E aí foi mal. cansou um pouco, aí trocou no Então, final. mas eu acho que isso. foi muito mais a parada do, pô, esse cara tem Pode estrela, ser. ele é realmente predestinado. Eu duvido que Não, ele vindo lá não. da Arábia, sendo de Portugal, tá se Não, ligando eu acho pra que não. isso. Que a torcida Eu- tava pedindo desde os 15. e ele Eu não acho que ele tocou. podia ter colocado antes, como acho que o Felipe Luiz podia ter mexido antes e melhor, né? Mas, sei lá, e é um jogo de dois grandes ex, O né? Léo Jardim foi bem E demais. grandes, o Bem gol do demais. Arrascaeta é um espetáculo. Golaço. Mas e é interessante as duas celebrações, que celebração, né? O Arrascaeta não celebra Ninguém nada comemorou o gol. e o Gabigol não faz assim. É. Não vamos falar. As duas leis Mas, cara, do ex. mas o do gol do Arrascaeta, que espetáculo ele jogar. Eu sou muito fã do Arrascaeta, cara. Mas Faz é um um gol gol como pro nem Gabigol pra videogame, gente sei fechar lá, né? com a parte do Cruzeiro. Acho Olha lá, que defesa do Cássio, dá um pouquinho impressionante. também de confiança, Essa tudo né, bem, cara? Caio. Cara, eu acho que mais do que o gol, a atitude, cara. De verdade. Porque a gente tem um baita de um exemplo dentro do próprio Cruzeiro. Você viu o primeiro gol? O Dudu A comemoração arrumou- dele no banco? Sim, e assim, Uhum. dentro do próprio Cruzeiro a gente tem um exemplo do Dudu Olha lá. que não jogava e fazia o inferno no dia a dia. Reclamava, ia publicamente reclamar, não foi Gabigol só isso. amadureceu. A informação que eu ouvi é que ele atazanou o dia a dia do clube. Foi. E o Dudu tem um pouco desse perfil. No Palmeiras ele também tinha as rusguinhas dele. tem. Apesar de ser um cara que, pô, não dá nem pra Ídolo. questionar o Craque do tamanho século. que ele é pro Palmeiras. Mas é cri-cri. Eu acho que mais do que o gol, o que o Gabriel demonstrou nesse jogo, como falou o Pierre, a comemoração, a postura de quando entra. Porque assim, tem muito jogador que fala, 10 minutos só, não sei o quê. Tem duas maneiras de você pensar. É só 10 minutos eu não vou fazer, ou é 10 minutos eu vou me matar. E o Gabigol tá indo para um outro lado. A gente não vê ele dando entrevista, deve estar trabalhando. Para estar ganhando oportunidade de jogar, deve estar treinando forte. Porque esses treinadores
Vão ver. E treinador de fora, eles de verdade, eles cagam pro negócio pro nome. O Jardim já demonstrou isso desde que ele chegou. Pega seu nome, meu, e joga. Porque quem vai jogar é quem tá jogando melhor. Então, assim, mais do que o gol é emblemático, a história contra o Flamengo, depois que ele saiu. Mas mais do que o gol, pra mim é questão de postura. E até o gol não sair Se é o gol de pênalti, é normal é o Gabigol bater o pênalti. É normal também o Rossi, além da grande atuação, defender outro pênalti. Mas assim, eu acho até isso é mais legal, a bola. Não é. E com certeza ali, por mais frio que seja o Gabigol, esse pênalti não é fácil de Não bater. é nada. Ali o coração do Se Gabigol fosse- é uma coisa de louco. dá pra Pedro, ver se que fosse tava- contra o Atlético, se fosse contra o Fluminense, se fosse contra o Palmeiras, seria um pênalti dos 49, sei lá Sim. quanto tempo. Então, assim, Só assim 1 a 1 já teria. Contra o baita Outro time. tinha acabado de entrar no jogo, então tá frio E no jogo. contra- E terceiro, é. contra o Flamengo. E Cara, contra o Rossi, não né? é Quer pênalti dizer que. fácil de Não, bater. não, nenhum. Eu- Não, e deu pra ver no e segundo contra o Rossi, Rossi, pega que é, pênalti pra caramba, o mano. Rossi que não só tava muito bem, mas pega muito pênalti, mas ele se conhece pra se caramba, conhece, cara. Eles treinaram um pênalti- juntos, eles se é um pênalti sabem. difícil, cara.